Juarez, com relação à pesquisa política que é divulgada no período que antecede a eleição e também no período eleitoral, até que ponto ela influencia a decisão de voto do eleitor? Olha, existe uma parcela considerável da população que é movida pela expectativa de vitória. Né? Esse ingrediente é um ingrediente importante para uma disputa política. Não é essencial, não significa que é o principal elemento, mas é um elemento muito forte. Por isso que as pesquisas acabam sendo utilizadas. E na Paraíba, a gente tem um grande desafio hoje com pesquisa. Por exemplo, eu comecei a fazer orçamento de algumas pesquisas. Nenhum instituto praticamente quer fazer pesquisa divulgada. Nenhum, porque na última eleição para governador a gente teve uma série de pesquisas que foram barradas e ficou muito marcado isso na eleição, no pleito de 2014. Inclusive institutos que vieram de fora atuar na Paraíba que saíram daqui com multas de R$250 mil, R$300 mil por detalhes nas pesquisas. Então, assim, a gente vai ver poucas pesquisas e já está acontecendo, né? Desde o ano passado, inclusive, que era um ano de maior flexibilidade no processo de divulgação de pesquisa, a gente já não via muita pesquisa sendo divulgada. Então, é uma tendência desse ano. E, de fato, influencia. Não é determinante, mas influencia. Com relação às famosas enquetes que algumas emissoras de rádio fazem e também alguns portais fazem para atrair também a atenção do eleitorado nessa disputa que nós sabemos da oposição com a situação. Até quando as emissoras, a imprensa, pode estar na rua com a enquete? Olha, não existe limite, né? A enquete hoje você só tem que deixar claro, tem uma questão legal, você explica a legislação, que se trata de uma enquete, não de uma pesquisa científica, e pode seguir. Ela, na realidade, traz um retrato da audiência daquele programa, traz um retrato da audiência daquele site, e se ela não tiver um mecanismo de um voto por eleitor, por CPF, ela mostra que a militância consegue ter maior mobilidade e organização para poder participar daquela enquete. Na prática, o poder da enquete é mínimo. Mas para quem quer ouvir o resultado daquela enquete, para quem interessa ouvir o resultado daquela enquete, é motivador, serve como ano, deve movimentar alguns grupos de WhatsApp, mas na prática eu acho que ela tem um efeito muito inferior ao da pesquisa. Né? Qual é a expectativa do consultor de marketing político para essa campanha eleitoral? Olha, eu acho que vai ser uma campanha, eu acho que das mais profissionais, porque apesar também de entender que esse teto que foi estabelecido não é um teto real, acho que é um teto inclusive surreal, distante muito do que é a realidade, mas de certa forma a gente vive um momento que as campanhas vão diminuir o valor. E aí vai ter que precisar de muita estratégia, de muita inteligência, muita capacidade técnica para poder fazer uma campanha com menos recursos, que é uma realidade. Não no patamar do teto estabelecido, que é surreal, é distante da realidade. Você imaginar, por exemplo, em 2016, cidades que um vereador gasta 100, 150 mil reais para se eleger, o teto era 10 mil. Então, alguém está querendo ser enganado nesse processo. Mas, de certa forma, como já vimos nas eleições municipais de 2016, essa vai ser uma eleição de governador, de deputado, um pouco mais barata. E isso requer, de quem está no campo estratégico, quem está no campo tático, ideias e muita capacidade para poder fazer uma campanha com um investimento menor. Então, acho que o grande desafio dessa campanha é esse. E o desafio natural, que eu acho que é o que está na moda agora de fake news, que na prática é algo que já existe há muito tempo, que é o boato se profissionalizou, foi maquiado através de um blog, um site, e aí segue, mas a velocidade como isso se dissemina, e você ter sempre a capacidade de bloquear, e aí nós temos os cases mundiais, a própria campanha do Macron na França foi uma campanha que conseguiu fazer um combate muito rápido e blindar o candidato desse tipo de ação. Já nos Estados Unidos você não vê isso, só como exemplo, que é a força da internet, das redes sociais, na aceleração, na velocidade da disseminação do conteúdo, de 50 até a última eleição presidencial dos Estados Unidos, nos últimos 3 dias, no máximo, você tinha 2 fatos, 2 episódios que marcavam fortemente as últimas 48 horas, 72 horas para o voto. Nos Estados Unidos esse ano tiveram 29 fatos ou episódios construídos nas últimas 72 horas. E aí a gente tem todo esse trabalho que foi apresentado agora da Cambridge Analytics, Facebook, envolvido na segmentação desse conteúdo. A internet, a rede social traz isso, essa velocidade, essa amplificação de tudo, do bom e do ruim. Né?